Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra no Evangelho segundo São João, capítulo 5. A partir do versículo 19. Esse capítulo, a partir do versículo 19, João 5, é o primeiro discurso que Jesus Cristo fez acerca da sua pessoa e da sua missão, e é o primeiro registrado por João no seu Evangelho. E o grande assunto, ou o grande tema desse primeiro sermão, é o próprio Jesus dizendo quem ele era e qual a sua missão. Então eu quero seguir aí o que está impresso aí. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque o honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos parar por aqui. Nós temos 20 minutos, a 25 minutos para dar um recado para vocês aqui. E a primeira coisa que é importante nós destacarmos aqui no texto é que no início do capítulo, Jesus faz um milagre. Ele cura um paralítico que estava ali há 38 anos no tanque de Betesda. E Jesus, ele estava curando e realizou aquela cura justamente para comprovar que ele era o Messias, que era o Filho de Deus. E se você for estudar o Evangelho de João, você vai descobrir que esses 7 milagres que João separou e colocou aqui, do capítulo 2 até o capítulo 11, é para mostrar que Jesus é Deus. E Jesus então, nesse primeiro discurso que ele faz, registrado, ele faz aqui declarações maravilhosas acerca da sua pessoa e da sua missão. Veja nos versos 19 e 20, que Jesus, ao invés de negar as acusações que ele estava sofrendo, pelo fato de se afirmar
Deus ou igual a Deus. Jesus, ele vai argumentar, ele vai usar 3 argumentos para fundamentar a relação que ele mantém com o Pai. Veja aí, nos versículos 19 e 20, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Em outras palavras, Jesus diz: a minha relação com Deus é tão íntima, que eu só faço aquilo que eu vejo Ele fazer. Então, o que eu faço, o que eu sou, é simplesmente uma cópia daquilo que o Pai está fazendo. E é tão bonito esse argumento, porque William Barclay, comentando sobre esse texto, ele diz: a mente de Jesus é a mente de Deus. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. As ações de Jesus são as ações de Deus. Então, Jesus está dizendo: tudo que eu faço é porque eu vejo o meu Pai fazer. Segundo argumento que ele vai usar aqui, é que o que Jesus faz revela o quanto ele é amado pelo Pai. Veja no texto, ele diz assim, versículo 19: porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Versículo 20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Então, todas as vezes que Jesus se manifestou, tanto no batismo de Jesus, quanto no monte da transfiguração, Jesus sempre ouve Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Se Jesus, ele era odiado pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a minha relação com Deus, com o Pai, é uma relação de amor. E a coisa mais importante na vida é ser amado pelo Pai, é ter o amor de Deus. Terceiro argumento que ele vai usar para mostrar que ele é igual a Deus, o Pai, ele vai dizer aí, no final do versículo 20, ele diz assim: tudo o que eu faço revela a vontade do homem, revela a vontade de Deus, revela a vontade do Pai. A cura que eu realizei aqui, nesse tanque de Betesda, eu fiz isso porque isso é a vontade de Deus. Ele vai dizer, ele já tinha dito para os seus discípulos que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus. Mas o mais importante que eu queria destacar para nós é que Jesus, ele veio para realizar as obras de Deus. E ele vai dizer para mim e para você que ele recebeu do Pai 3 obras para realizar. Primeiro, ele veio para ressuscitar os mortos. Segundo, ele veio para julgar todos os homens. Terceiro, ele veio para conceder a vida eterna. Ele vai mostrar isso aqui. Ele vai argumentar no seu discurso essas 3 missões que ele recebeu do Pai. Veja aí, os judeus criam que só Deus podia ressuscitar os mortos. Os judeus, eles criam que Deus tem a chave para 3 coisas no mundo: a chave para abrir o céu e mandar chuva, Deus tem a chave para abrir a madre da mãe e trazer um filho à vida, e Deus tem a chave dos túmulos para ressuscitar os mortos. E Jesus então vai declarar aqui, no versículo 21, veja aí: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E Jesus vai falar aqui de 3 tipos de ressurreição. 3 tipos. A primeira delas é a ressurreição espiritual. Ressurreição espiritual. Veja, por favor,
aí no versículo 21, 5:21, né? Leia comigo, bem forte, de novo esse versículo. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Preste atenção, que ele está falando aqui de ressurreição espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, Deus é soberano, Deus é o sujeito da ação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus é soberano em converter as pessoas, em dar vida às pessoas, em ressuscitar as pessoas do ponto de vista espiritual. E Ele veio para fazer isso. E o Espírito Santo é enviado por Ele para ser o agente dessa ressurreição espiritual. Mas a base da ressurreição espiritual é a sua obra, é o seu sacrifício. Mas em segundo lugar, Jesus também veio trazer a ressurreição física. Ele mesmo, durante o seu ministério, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Claro que todos esses três morreram, mas ele mostra que ele tem o poder para ressuscitar, para dar vida. E é muito importante nós entendermos isso, porque o pastor Hernandes pregou hoje aqui pela manhã, falando justamente, fazendo aquela exposição maravilhosa de 1 Coríntios, capítulo 15, onde fica provado que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, que Jesus Cristo veio para, ressuscitou para trazer justificação para nós, e Ele virá a segunda vez para nos dar a ressurreição final. Irmãos, ressurreição espiritual, ressurreição física. E veja nos versos 28 e 29, por favor. Leia comigo aí, versos 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Veja que Jesus Cristo aqui está falando da ressurreição final, do juízo final, onde o mar, onde os sepulcros devolverão e haverá o julgamento final. E você pode prestar atenção aqui, que ele não está falando de duas ressurreições. Ele não fala da ressurreição dos justos, separado da ressurreição dos injustos. Pelo contrário, ele fala aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 20 e 21, o juízo final, onde todos ressuscitarão e vão ressuscitar por causa da voz de Jesus, do poder de Jesus. Ele é quem vai nos ressuscitar. Amém? O mesmo Espírito Santo, diz Paulo em Romanos capítulo 8, que ressuscitou a Cristo, é o mesmo que vai ser o agente da nossa ressurreição. Mas a ordem da ressurreição foi dada ao Filho. Então essa é a primeira missão. Jesus veio, recebeu a missão do Pai de vir ao mundo para trazer ressurreição. Ressurreição espiritual, ressurreição física e ressurreição eterna para a vida eterna. Segundo lugar, segunda missão que ele vai colocar aqui para nós, é que ele veio também para julgar. Deus deu uma missão. Deus entregou para Jesus a missão de julgar. Veja aí, por favor, no versículo 22. Por favor, leia comigo esse versículo 22. O que é que diz aí? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Se você for lá para o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a expressão que Paulo usa lá é o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. E é muito importante nós entendermos isso, porque Deus dá para Jesus esta missão de vir,
trazer ressurreição, de vir para julgar. E qual é o critério do juízo? Está claro que a base do julgamento será a aceitação da sua mensagem, a aceitação da sua pessoa ou a rejeição da sua pessoa. Veja, por favor, volta atrás aí, Evangelho de João, capítulo 3, para você entender. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja no versículo 36, irmãos, por favor. 35, 36 de João 3. João 3, 35, 36. O que é que diz aí? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, a minha resposta ao Evangelho, a minha resposta à pregação do Evangelho, a minha rejeição à salvação exclusiva na pessoa de Jesus, já está estabelecido o meu julgamento. Então Jesus, quando veio, você se lembra do que Simeão falou? Ele veio para levantar alguns, mas ele veio também para ser causa de tropeço. A vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, estabelece a base do julgamento. E é Jesus quem vai fazer esse julgamento. Se você observar bem, no versículo 30, de João capítulo 5, veja lá, João 5, 30, por favor. O que é que diz? Ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é me salvar. E a salvação está na aceitação da mensagem do Evangelho. É crer na obra de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. E é o próprio Deus que estabeleceu essa forma de juízo, de julgamento. Ele diz: eu vou julgar porque o Pai estabeleceu que o juízo e o julgamento é acerca da rejeição e da aceitação da minha pessoa. Se você for, por favor, só para a gente chegar, estamos chegando ao final, eu queria que você fosse lá para 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5. Versículos 11 e 12. 1 João 5, 11 e 12. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a base do julgamento. Essa é a base do julgamento. Mas voltando lá para o texto de João capítulo 5. 3 obras, 3 missões o Pai deu para o Filho realizar. Primeiro, a missão da ressurreição. Ressurreição espiritual, ressurreição física, ressurreição no juízo final. Mas Deus também deu a Jesus o poder para julgar. Poder para julgar. Todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. E o julgamento será feito por Cristo. Mas há uma terceira coisa que é importante a gente entender aqui. Está no versículo 26. Veja, por favor, no versículo 26. Lê comigo aí. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida o quê? Em si mesmo. A terceira missão que Jesus recebe do Pai
é conceder a vida eterna. Ele veio para nos trazer a vida. E Ele só pode nos dar a vida porque Ele tem a vida. Ele é a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o quê? A vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E meus amados irmãos, se nós formos estudar o sentido só dessa palavra, veja lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, o que que diz? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida de Deus, que nos é oferecida pela fé. Pela fé. E o que é interessante, meus amados irmãos, é que ele vai terminar esse discurso mostrando para o seu auditório por que eles não criam em Jesus. Por que as pessoas não creem em Jesus? Primeiro, porque não querem crer. Não querem crer. E ele diz, no versículo 40, veja aí no versículo 40, Jesus diz no versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês estão estudando a Bíblia, vocês estão lendo a Bíblia, vocês estão fazendo exegese da Bíblia, e o propósito da Bíblia é me revelar. Mas ele diz assim: contudo, no versículo 40, não quereis vir a mim para teres o quê? Vida. E aqui, meus amados irmãos, Jesus vai colocar outra razão por que as pessoas não crerem nele como Filho de Deus, como aquele que tem o poder de ressuscitar, de julgar e de dar vida eterna. Ele diz, no versículo 41, eu não aceito a glória que vem dos homens. Versículo 44, como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Irmãos, o orgulho humano, a soberba humana, é a razão porque as pessoas não querem crer em Jesus. E é Jesus que está dando o diagnóstico aqui. A glória humana. Se você vai observar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele nos trouxe a glória de Deus. Ele nos revela a glória de Deus. Jesus Cristo é a expressão da glória de Deus. E quando eu aceito a Jesus, quando eu creio em Jesus, a glória de Deus, a glória de Deus. Quando Jesus Cristo entra na minha vida, eu e você só temos um motivo para viver: a glória de Deus. A glória de Deus. Que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ressurreição, porque eu acho que o culto agora é o culto da ressurreição, mas das 7 horas já vai ser Natal. E amanhã a conexão vai ser a passagem de ano novo. Do jeito que o calendário está andando, eu já estou perdido. Mas vamos olhar para Jesus. Vamos nos aproximar de Jesus com toda humildade e aprender dele. Aprendei de mim,
porque sou manso, e encontrareis descanso para a vossa alma.